E aí, nação? Flamengo eliminou o Inter em pleno Beira-Rio. Você vai ver a análise deste jogo da ESPN Brasil, nação. Que jogo, nação! O Flamengo jogou demais. A terceira vitória do Mengão consecutiva em cima deles. Eles não viram nem a bola. Jogador Saul comandou o meio-campo junto com o Jorginho. O time do Flamengo jogou muito bem, nação. Deixe seus comentários, tá bom? O que você achou deste jogo? Mengão classificado e eliminando o Inter. Que maravilha, nação. Tá bom? Nos ajude nos seus comentários. E se você não é inscrito, nos ajude com a sua inscrição, tá bom? Se você é rubro-negro, faça sua inscrição para ajudar o nosso canal, tá bom? E dê um like para que este vídeo venha alcançar mais rubro-negros, tá bom? Muito obrigado pelo carinho. Assista aí. Sério, né? Além da qualidade vídeo. técnica, Um abraço, eu entendo pessoal. que o Flamengo pode ganhar qualquer campeonato só na base da qualidade individual, né? Da qualidade técnica dos seus jogadores. Mas, obviamente, fica muito mais fácil você ganhar um campeonato se você joga do jeito que o Flamengo jogou hoje. Então, acho que a gente que já sentou nessa mesa tantas vezes depois de vitórias do Flamengo falando, pô, podia ser melhor, hein? Dava para ser melhor. Hoje, eu acho que o Flamengo foi quase impecável. É verdade. Temos o Pedro Henrique Torre com a gente para ouvir o Pedro, o atacante Pedro do Flamengo. Vamos lá. Ali atrás do gol, esperando, observando, acabou que entrou, fez o seu, uma partida muito alto nível do Flamengo, que credencia demais já nessa Libertadores, 3 vitórias seguidas sobre o Inter. Agradecer a Deus por mais um gol com a camisa do Flamengo, feliz pelo resultado, principalmente pelo jogo que a gente fez, controlando os 90 minutos ali o time do Inter. Sabíamos da dificuldade que ia ser aqui na casa deles, mas graças a Deus fizemos uma grande partida e conseguimos a classificação com a vitória muito bonita aqui dentro do Beira-Rio. Valeu, Pedro. Obrigado. Classificação, mais uma do Flamengo. Muita gente falava que o Flamengo alternava em nível durante os 2 tempos, mas hoje uma partida de altíssimo nível o tempo todo. Como é que vocês se prepararam para segurar um pouco mais a bola e não correr grandes riscos, né, contra o Internacional? Não, a gente sempre tenta melhorar. Tem um treinador que ele gosta de repetir as coisas, olhar vídeos, o rival, como ele joga. A gente por um momento sabe que não vai sair da forma perfeita, mas tentamos corrigir nesses últimos jogos, não deixar cair a intensidade no segundo tempo. Acredito que fizemos grande jogo, tanto no final de semana como agora. E estamos felizes porque a gente vinha para buscar a classificação, que era o mais importante. Já faz artilheira. Feliz por ajudar ao grupo. Como eu falo, sou um cara que gosta de fazer gol, sempre estou perto da área. Obrigado, valeu. Detalhe importante ali, o Pedro aproveitando as oportunidades que tem também, né? O Pedro, a gente falava aqui, né? Ele já fez 2 gols contra esse próprio Internacional no final de semana, agora fez mais um hoje. Gente, teve Vitor Pereira, teve Sampaoli, teve Tite, enfim, para citar alguns, né? Mas nem o próprio Felipe Luiz, na fase de grupos... Bem, William, boa noite a você, boa noite companheiros, boa noite fã do esportes. Falando em mudanças em relação ao time da fase de grupos, tenho 2 nomes para você. Manda aí. Saul e Jorginho. Jogou muito Saul hoje. Lembra outro dia que a gente estava falando na Copa do Brasil e das reclamações da torcida com toda a razão? Copa do Mundo, Eurocopa, enfim, até porque jogou de fato... Jogou separadamente. Né? Separadamente, né? Enfim, estamos falando de 2 caras que são um time que consegue subjugar o adversário, mas ainda assim não se expõe tanto, consegue ter uma situação de perder a bola na entrega. E assim, tem hora que, cara, sabe, diminui, combate, compete. Várias vezes, assim, o Flamengo circulava com tanta facilidade que o Inter parecia simplesmente desistir. Né? O meio-campo do Flamengo envolvia com tanta facilidade que aquela coisa de... Tipo, você estava vendido. Com 30 minutos do primeiro tempo, o meio-campo do Inter já parecia não ter soluções. Eu quero falar sobre isso. A intensidade eu vou esperar o Pedro falar, mas inicial eu tenho uma opinião sobre isso. Eu não sei se você vai concordar comigo. Segura aí que Claro. o Pedro não vai falar ainda. É o professor Paulo Calçade que está conosco. Por favor, Prioridade lá para quem está no estádio. Professor Paulo Calçade, o Bertozzi trouxe um número aqui do primeiro tempo, né? E eu estava assistindo a transmissão e você, aos 67 minutos, falou assim, gente, 67 minutos e o Internacional deu um chute no alvo só, hein? Impressionante o que esse Flamengo fez. Ninguém melhor do que você que estava aí no estádio, em loco, para descrever para a gente essa belíssima classificação. E com óculos novos. E tá bonito, hein? Tá bonito.
Vocês são observadores. Isso também não perceber, né? Do vermelho pro azul, né? Tem uma diferença. Bom, gente, é o seguinte, o que a gente viu aqui foi uma vitória madura do Flamengo em todos os sentidos. E é preciso saber jogar uma competição assim, no mata-mata. Ele é totalmente diferente. Então o início é calma. Vamos ver como é que vem o Inter, né? Ele sabia, mas medir a intensidade, os cuidados que deveriam ter a equipe, que a equipe teve uma evolução muito grande na quantidade de finalizações também, de presença no ataque. E aí você vai olhando para o time, lateral esquerdo, Alexandro, um jogador que, se o Varela vai, ele fica mais próximo dos zagueiros. Por quê? Porque no lado direito você tem um Plata que vem por dentro e se junta a Bruno Henrique. No lado esquerdo, mais posicionado, dominando o setor, o Samuel Lino. Então é o Lino, Varela subindo do lado oposto, o Plata com a Arrascaeta, Bruno Henrique por dentro, apoiados por todo. Então o Flamengo foi muito bem ao longo do jogo. O Internacional não encontrou alternativas. O Inter não encontrou no Ricardo Matias, e no momento que o Roger, ele tira o Alan Rodrigues, o que acontece? Fica o Thiago Maia do Flamengo, porque o Flamengo de setembro vai ser muito melhor. O de outubro, a Liga, agora ele está aqui, jogando no Flamengo e tendo a oportunidade de jogar num grande time. E o Inter vai dar trabalho para juntar os cacos e talvez sobre para o Roger. Possivelmente. Um pouco mais importante para falar direto do Beira-Rio, né? William, abração para você, Léo, Jean, Vitor, o Fã do Esporte ligado aqui com a gente. Setembro deve ser melhor em outubro, deve ser ainda melhor em novembro. E eu brincava até aqui com o Jean, antes do programa começar. Tem uma notícia muito boa para o torcedor do Flamengo nessa noite de hoje, uma notícia muito ruim. Para quem osseca ou está preocupado, pode cruzar lá na frente. O Flamengo hoje parece que ele se reencontra ali com uma certa tranquilidade de Libertadores, né? Você falava do jogo contra o Vélez. O Flamengo, depois de um período de se acostumar a vencer em 19, aí vence de novo em 22, ele flerta ali contra o Inter. E não é somente pela fragilidade do Inter. Eu olho para esse jogo do Inter, eu não consigo pensar e falar tinha que ter feito isso, tinha que ter feito aquilo. E no segundo tempo, a tal da tempo falou, não dá. Sim. Porque o Inter ele tenta ali por 10, 15 minutos brigar. Ele faz o que ele pode, ele deixar o Flamengo, depois que passa isso um pouquinho, respira, ele fala assim pro Inter com a bola, quem manda aqui pela frente. E uma ótima notícia pro torcedor rubro-negro, tem mais o que comemorar, e ele se reencontra com uma certa coisa. Ele talvez não fale muito isso publicamente, mas entre os seus ele fala, olha, é esse Flamengo aí que a gente gosta de botar medo. Não é o tal do show, mas o que é dar show? Você tirar um adversário nacional no confronto de oitavas para quase nada, o Flamengo passou. Ele passeou, passou e mostrou que ele é muito superior. Isso pra mim também é um show. É dar a caneta, bolinho, chapéu. Isso pra mim também é um show. É vir lá e falar, olha, você vê o adversário não tem chance nenhuma. É isso. E eu faço isso superior. Mas você queria porque provocar assim, algum ponto aí. Eu vou pegando vocês dois. Claro. Eu concordo com o que você falou sobre o Inter pouco competitivo. Mas eu não acho que isso tem a ver com o Inter. Eu acho que, vou muito na linha do que o Pedro disse, chega um momento em que é um mata-mata. Então as coisas têm que ser resolvidas no jogo. Não dá para tentar resolver na próxima partida, não dá para você prospectar nada para frente. É você continuar no campeonato ou não continuar no campeonato. E aí eu acho que vem toda a temporada do Inter, né? Principalmente as várias fases de baixa. E do outro lado uma equipe que tem tanta imposição que já não é nem mais só o Flamengo que está engolindo o Inter. É o Flamengo que proporciona isso. O jogo engoliu o Inter. Sim. É como se fosse alguém que está lutando, mas no final das contas não tem mais força, não consegue reagir, não tem mais o que fazer, porque o adversário chega nas divididas, o adversário tem a bola, o adversário não deixa você chegar no ataque, o adversário não deixa você fazer nada do que você quer. Então, e aí o futebol vai digerindo você. O uma coisa do jogo, né? Eu entendo assim também. Eu acho que assim, a postura que o Flamengo teve e que durante um bom tempo não foi uma postura normal por parte do Flamengo, impediu que o Inter também jogasse, porque acho que o que o Inter poderia ter, olhando para anos passados ou recentes do Flamengo na Libertadores, o que o Inter podia ter de esperança é, bom, beleza, olha o time dos caras, é difícil superá-los do ponto de vista técnico, mas na corrida, na intensidade, em tentar tirar a bola deles, a gente pode ser superior. Em nenhum momento a gente viu isso no primeiro tempo, assim. E aí, por muito mérito do Flamengo, a intensidade do Flamengo foi um negócio impressionante.
impressionante. A concentração da linha de defesa e dos dois volantes, como o Léo destacou, foi um negócio impressionante. Os 10 jogadores juntos, já tapando espaço todo o tempo. E aí, assim, eu só queria, né, a gente vai entrar provavelmente num momento de discussão do Pedro e Bruno Henrique, como sempre acontece quando o Flamengo joga. Com 30 segundos, o Bruno Henrique estava roubando uma bola no meio-campo e puxando um contra-ataque. Depois, uma das melhores chances do Flamengo no primeiro tempo foi justamente nascida de uma bola roubada do Bruno Henrique. Então, acho que também... O Plata voltou para roubar também? O Plata também. Então, assim, acho que também nesse aspecto é indiscutível, foi muito bem o Felipe Luiz. Eu vou até ser sincero com você. Diga. Para mim, assim, entre Bruno Henrique e Pedro, pro jogo de hoje, dado o contexto, não tinha dúvida nenhuma. Certíssimo o Felipe Luiz em escolher o Bruno Henrique e não o Pedro. Óbvio. O que eu discutia um pouco na hora que eu via a escalação, que eu falava, acho que podia ser diferente a Luiz Araújo no lugar do Plata. Sim. Mas a atuação do Plata, no fim das contas... E o momento do Plata é melhor, né? É que eu acho que o Luiz Araújo tá bem também, cara. Faz uma boa temporada. Acho que os dois estão bem. O Luiz Araújo ficou um tempinho fora, então na retomada o Plata veio acelerando, não dá pra falar... E bom lembrar, acho que isso também é legal, o Luiz Araújo foi titular no final de semana. Isso eu queria destacar porque é a prova de que o Felipe Luiz está pondo em prática aquilo que ele prometeu no começo da temporada, falando, cara, brasileiro é brasileiro e tá aqui com a Libertadores. São duas prioridades, ponto. 3 mudanças apenas no time que jogou final de semana pelo Campeonato Brasileiro e hoje pela Libertadores. 3 mudanças. O centroavante, né, o Pedro pelo Bruno Henrique, e acho que hoje o Bruno Henrique seria o titular da maioria dos grandes jogos do Flamengo e não o Pedro. Então, né, tudo bem, a escolha pela Libertadores, mas o lateral esquerdo, Alexandre Ayrton Lucas, e justamente, vamos dizer, a ponta direita, a escolha do Luiz Araújo no final de semana e do Plata hoje. Mas times muito parecidos, né, para jogar pelo Brasileiro e pela Libertadores, desfazendo aquela ideia de muita gente de que, na hora que chegar a Libertadores mata-mata, ele vai... Para pegar uma frase que você usou, Jean, no programa de segunda-feira, né, sobre investimento, capacidade financeira, grana, a incapacidade, a incompetência de uns vai nivelar a coisa, porque se for competente, que foi o que a gente viu esse Flamengo no mata-mata, não vai ter muito papo em certos confrontos. E eu acho que foi um pouco, a gente começou, eu particularmente, eu vi um Flamengo dessas oitavas que eu não tinha visto ainda na temporada. A fase de grupo do Flamengo é complicada. A gente estava no Maracanã naquele Flamengo e Tátira precisando de resultado. Terrível aquele jogo. Na 6ª rodada, passando com as calças na mão. No final do jogo ali, o Flamengo não podia estar aí onde está. O Rossi salvou. Exato, o Flamengo passa em segundo. O Flamengo não deve decidir a maioria dos seus confrontos em casa, na Libertadores. E aí você vai para um Mundial. Aí você tem, sim, um bom desempenho contra o Chelsea. Depois você se permite sonhar ali antes do jogo contra o Bayern. Aí você vem subindo a ladeira no Campeonato Brasileiro. Você pega a liderança e agora eu acho que hoje você vai partir para se desenha um outro cenário de debate a partir desse mata-mata, porque o Flamengo se impôs de tal forma, o torcedor do Inter vai ficar bravo, vai pedir cabeça de roda, vai dizer que o elenco não presta, mas assim, o que você faria, quem faria muito diferente para esse jogo de hoje, a partir do que o Flamengo jogou também? Porque o torcedor do Inter tende a achar que o seu time não fez nada. Mas é o que a gente falou, a sensação ali que vai se criando durante o jogo, que poderia ser feito. Então, o Flamengo começa a se impor de uma maneira que é aquilo, ajustado, competente, com as peças que tem, funcionando, combinando, e isso demanda tempo. A gente falava por aqui, o Saúl chegou há pouco tempo, o Jorginho chegou no